Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
É uma alegria poder encontrar-me com você. É uma alegria poder abrir o coração, estar diante de todos vocês, mais uma vez, diante de Deus, engrandecendo o seu nome, louvando o seu nome, mais uma vez. Então, é uma grande alegria tê-los todos aqui comigo, nessa live bastante especial, uma vez que nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e hoje, explorando o conteúdo do capítulo 10, e me deu uma saudade imensa hoje de me aprontar como eu me apronto para o culto na igreja. E aí, tomei meu banho, fiz a minha barba, coloquei o meu terno e agora o meu fato. Todos são bem-vindos, todos são muito bem-vindos a este momento de comunhão com Deus, de comunhão com a palavra, de comunhão com o Senhor. É uma gloriosa bênção estar com vocês. Depois dessas palavras de bem-vindo, estas palavras iniciais, como nós estamos diante de um embate político sem precedentes na história do Brasil, sem precedentes na nossa sociedade, o que nós temos em nosso coração? Essa semana eu peço que todos vocês mantenham-se em oração. Nós vamos ter uma reunião pastoral na igreja. Além disso, eu vou também contar que você, com a sua contribuição, possa nos acionar falando sobre o que você pensa a esse respeito. Eu não tenho a menor pressa de voltar a nos reunir, uma vez que o ponto número 1, ponto que, digamos que está à frente de todos os demais motivos para nós nos reunirmos, é a saúde do corpo, da alma e do espírito de cada membro da igreja. Quanto à saúde do espírito, nós temos feito um trabalho maciço, eu, pastor Henrique e pastor Wagner, de pregação e alimentação do rebanho via as plataformas da internet. Os vídeos ficam disponíveis no nosso canal para você ouvir agora ou ouvir depois. Entretanto, nós sempre incentivamos os irmãos a estarem alertas, a estarem prontos para o culto a Deus, inclusive guardando uma certa postura e reverência, mesmo estando em casa, tendo em consideração de que você está em ato de culto, em ato de adoração, e com isso a gente tem alimentado espiritualmente todo o rebanho e feito o máximo para podermos ser não somente relevantes do ponto de vista do ensino bíblico, mas conduzir todos os irmãos a um estado de, digamos assim, de equilíbrio do ponto de vista emocional e espiritual, e para isso abrindo portas de serviço pastoral a toda a nossa membresia, nos colocando à disposição para uma conversa, para um diálogo, especialmente aqueles que estão vivendo com algum drama emocional durante essa pandemia. Pessoas que conseguem conviver bem com essa circunstância, pessoas que conseguem conviver bem, inclusive com o desafio, digamos, financeiro que essa quarentena vem impondo a muitas pessoas, e a outras que não. E com isso acabam tendo problemas de ordem, digamos assim, de ordem emocional, e assim nós abrimos todos os canais da igreja para podermos servir aos irmãos. E agora nós vamos precisar de uma dose de sabedoria extra para retornarmos os cultos. Por enquanto, o decreto governamental estadual ainda não foi derrubado.
Amanhã nós vamos ver como é que a Prefeitura do Rio de Janeiro, como é que todo o corpo de autoridades vai reagir para depois ensaiarmos um possível retorno. Eu digo sempre que nós retornaremos no exato momento em que o Senhor Jesus determinar. Então, no que eu baseio a minha frase, essa frase? Qual é a base? Eu me baseio naquilo que Jesus Cristo ensinou lá nos evangelhos. Ele disse que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas, que ele estaria no seu meio. Portanto, o cristianismo é uma fé plural, o cristianismo não é uma fé singular. Uma pessoa sozinha dentro de casa, orando, cantando, não pode fazer parte do corpo de discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós precisamos mais do que ler a Bíblia e orarmos individualmente. A Bíblia Sagrada nos fala que a oração comunitária ganha em poder quando 2 ou 3 estiverem reunidos e concordemente orarem em favor de um acontecimento, diz a Bíblia que assim acontecerá. Então, há um poder na reunião de oração comunitária, como também há um poder no convívio e na comunhão sagrada da igreja, quando nós estimulamos uns aos outros ao amor e às boas obras, como ensina o escritor aos Hebreus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. A verdade é que nós vínhamos estudando as trombetas e semana passada estudamos a 6ª trombeta, o capítulo 9 do livro do Apocalipse, e o que seria, digamos, uma ordem esperada era que hoje nós estudássemos a 7ª trombeta, mas a Bíblia não obedece essa ordem. A Bíblia descreve um intervalo entre a 6ª e a 7ª trombeta. Intitulei essa fala minha aqui, de alguns minutos de exposição bíblica, falando ou mencionando o que Deus está querendo transmitir antes que a última trombeta seja soada, seja tocada. Portanto, é esse período que nós estamos vivendo, que todos os cristãos estão vivendo desde que Jesus foi assunto aos céus. Este período entre a materialização da primeira vinda e a segunda vinda de Cristo é o período que a Bíblia chama de últimos dias, últimos tempos, e especificamente nós temos falado aos irmãos que à medida que o texto bíblico avança e essa simbologia gloriosa que está envolvida no Apocalipse é mencionada, é desembrulhada, digamos assim, diante de nossos olhos e diante da nossa compreensão, o que nós estamos sentindo é que os juízos de Deus estão cada vez mais intensos com o correr da história. À medida que a história avança, a intensidade dos juízos de Deus visitando a humanidade é cada vez maior. E essa intensidade vai aparecer para nós em diversos elementos simbólicos. Primeiramente, esses juízos começaram a aparecer diante dos nossos olhos a partir do capítulo 6, quando o livro selado é aberto pelo Senhor Jesus Cristo. Não havia ninguém digno de abrir esse livro estava selado com 7 selos, e à medida que os selos são rompidos, o que acontece é que um juízo é proclamado. À medida que os selos vão sendo rompidos, os juízos vão sendo proclamados. Nas últimas semanas, nós estivemos estudando as trombetas de Deus,
que é uma outra maneira de descrever estes juízos, só que de uma forma mais intensa, mostrando para nós que, à medida que o cerco aperta, à medida que Deus derrama sobre a terra e sobre a humanidade os seus julgamentos, a volta de Jesus vai se aproximando. Então, é muito importante para nós percebermos que esses intervalos, como, por exemplo, esse intervalo entre a sexta e a última trombeta, a sétima, entre o sexto e o sétimo selo, também há um intervalo. Se você vier comigo aqui no capítulo 6, né, no capítulo 6 do livro do Apocalipse, é o capítulo onde o livro selado é apresentado. Esse livro vai sendo lentamente aberto com o romper dos selos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, e quando chega no sexto selo e a gente espera, com aquela expectativa, que o sétimo selo seja rompido imediatamente, não, há um intervalo. E o que aparece no intervalo? No intervalo aparece, de duas maneiras, uma descrição da glória da igreja. Essa é a voz divina entre o sexto e o sétimo selo, mostrando para aquela igreja sofredora que Deus estava atento, que Deus estava presente juntamente com ela, que o sofrimento dela seria um sofrimento, digamos, não descuidado, mas um sofrimento que Deus acompanharia com muito cuidado, com muito consolo, com muito amparo, mas o mundo vive, esse mundo de dificuldades que nós vivemos, por conta da resistência e da rebeldia do coração humano à ação e ao chamado divino. E por isso vive esse caos, que é um caos gerado pela própria natureza pecaminosa desse ser depravado e caído desde o Éden, que é esse ser humano. Agora, mais uma vez, nós vamos lidar com esse hiato, com um hiato entre a sexta e a sétima trombeta. É um hiato. E o que Deus vai falar e o que Deus está falando nesse hiato? A gente precisa ouvir, perceber, a gente precisa traduzir esse código simbólico que está aqui no capítulo 10 para a gente entender não somente o que é importante para nós nesse instante, onde nós devemos concentrar nossos esforços pessoais e, digamos assim, como discípulos de Jesus, onde nós devemos concentrar os nossos esforços, os esforços dessa igreja gloriosa que aparece lá no primeiro intervalo entre o sexto e o sétimo selo, e agora vai aparecer um outro detalhe da igreja entre a sexta e a sétima trombeta. E que detalhe é esse, pastor? É a missão da igreja, onde nós devemos concentrar as nossas atenções, os nossos esforços, os nossos recursos humanos, os nossos recursos intelectuais, os nossos recursos financeiros, onde nós devemos nos concentrar antes que a sétima trombeta seja tocada. Vamos ao capítulo 10, mais uma vez diante do segundo hiato, entre as trombetas que estão tocando, há agora um hiato. E nesse hiato, o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa observar? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como sol e as pernas como colunas de fogo. É muito importante a gente ver de onde esse ser glorioso, esse ser celestial, de onde ele procede. Diz a Bíblia que a sua origem é o céu, descendo do céu, envolto em nuvem,
com o arco-íris por cima da sua cabeça. O arco-íris é um símbolo da graça de Deus. Foi com o arco-íris que Deus selou aquele episódio do dilúvio, colocando um arco-íris e fazendo uma aliança com Noé, aquele homem que havia achado graça diante dos olhos de Deus, no primeiro juízo global que Deus impingiu à raça humana, e para ficar claro de que ele não tornaria a destruir ou julgar a terra ou a humanidade pela força das águas do dilúvio, ele põe um arco-íris no céu para que sirva de símbolo de sua graça e de sua misericórdia. Portanto, esse anjo, ele vem movido por esse arco-íris, não é, tendo esse arco-íris sobre a sua cabeça, e ele tem o rosto como sol e as pernas como colunas de fogo. Esse anjo forte, esse anjo glorioso, se manifesta vindo do céu. E ele, mais uma vez, vai surgir no cenário do capítulo 10 um livro. No capítulo 6, houve o surgimento de um livro em que todos choravam e lamentavam por não haver quem fosse digno de abri-lo. Mas agora, no capítulo 10, o livro já teve os seus selos quebrados, e agora o anjo se manifesta, e no capítulo 10, nesse segundo grande ato da narrativa apocalíptica, o que acontece como introdução, como prefácio do toque da última trombeta, aparece no cenário mais um livro, só que esse livro não está selado. Diz que esse anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Com esse livrinho aberto, ele vem do céu, põe o pé no mar, outro pé na terra, nos dando uma ideia de que sua missão era universal. Era uma missão que atingia toda a criação. E ele pega e brada em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Mais uma vez aparece os juízos de Deus expresso de forma simbólica, mas só que agora através de 7 trovões. O anjo está com o livrinho aberto, pé direito sobre a terra, pé esquerdo sobre o mar. E assim, não, eu acho que é o contrário. Tinha na mão um livro, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, diz o versículo 3. Logo, que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Versículo 4. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. É como se Deus não nos quisesse dar ciência do que ele estaria por fazer através da operação do seu juízo. Então, quando acontece alguma coisa que não foi revelada, nós colocamos isso na total e completa economia divina. O Deus soberano pode escolher revelar ou não revelar a sua vontade e operar assim mesmo. Nas Escrituras, o que nós vemos é uma narrativa da vontade de Deus declarada, mas existem circunstâncias e situações que o Pai reserva para o seu exclusivo conhecimento. Então, a voz dos 7 trovões, ou essa expressão de juízo que aparece aqui, caracterizada por esse símbolo, a ordem divina foi: não escreva. Vai ser uma surpresa. Não escreva. Obviamente que a gente acredita, eu pelo menos tenho uma leitura, de que o livro do Apocalipse é um livro com muitos símbolos, e que esses símbolos podem ser, obviamente, compreendidos à luz da própria Escritura. A Escritura vai dizendo para você que símbolo é esse. Bem, Jesus falou de uma grande tribulação, fez algumas descrições, e certamente antes do seu retorno nós viveremos uma grandiosa tribulação, a qual nunca antes vista ou experimentada. Eu, como testemunha da história, nesse exato momento,
do alto dos meus quase 60 anos de idade completo, o que eu vejo? Eu vejo um acontecimento na história que eu nunca vi. Eu nunca vi. Portanto, se essa pandemia tem algum sinal de juízo da parte divina, Deus trancando a humanidade atrás das portas, nas suas próprias casas, inclusive a igreja, para fazer todos refletirem, é um ato divino, com certeza. Eu vejo nuances da operação soberana de Deus nesse acontecimento na história, porque nada acontece na história sem a direta intervenção do Altíssimo. Porém, eu não posso afirmar categoricamente que essa pandemia do coronavírus faz parte desse elemento. O fato é que, quando os 7 trovões tocaram, João não pôde escrever absolutamente nada, e Deus guardou o que ali estava sendo narrado por aqueles 7 trovões, Deus guardou só para o seu conhecimento. Então, nós seremos muitas vezes surpreendidos até a volta de Jesus. Eu estou sendo surpreendido agora com esse acontecimento, e nós, quando sempre acontece alguma coisa anormal na vida humana, nós sempre, digamos assim, recebemos um avivamento da escatologia bíblica. Vamos em busca dos textos, vamos tentar entender, vamos meditar, vamos refletir. Alguns fazem afirmações fora de tempo, fora de hora e de lugar, mas a verdade é que há um interesse na criatura humana de uma forma geral, especialmente os cristãos que guardam a expectativa da volta de Jesus. Há em nosso coração um despertamento para esses acontecimentos apocalípticos. Então, digamos que antes da volta de Jesus acontecerão o estrondo desses 7 trovões, anunciando o juízo divino. Esse é um juízo desconhecido, nós não sabemos o conteúdo desse juízo, e eu sempre ando conectado com as notícias. Karl Barth é que dizia isso, que o crente precisa acordar no sábado, no domingo, na segunda-feira, e ler a Bíblia à luz das manchetes dos jornais. Embora a gente venha vivendo esse conflito das fake news aqui no Brasil, inclusive vivendo circunstâncias bastante perigosas com respeito a esse debate, questões que tocam à liberdade da opinião, à liberdade, inclusive da imprensa, de noticiar aquilo que a imprensa deseja, tendo liberdade para fazer a leitura das notícias e passá-las para os seus espectadores. Mas nós todos, quando uma circunstância como essa acontece, meu coração imediatamente se conecta com as orientações divinas sobre o que vai acontecer. E, casualmente, nós começamos, na força desse despertamento, a estudarmos o livro do Apocalipse, e eu, na verdade, quando comecei a estudá-lo, a ideia era fazer algumas meditações de algumas semanas, mas o assunto foi ganhando expressão, não somente nas redes sociais, mas foi ganhando expressão no meu próprio coração, e eu dizia comigo mesmo, é importante nós nos aprofundarmos nesse tema. E hoje nós estamos diante do capítulo 10, e talvez seja o encontro mais importante de todas as reflexões que nós já fizemos, porque é esse ato que antecede exatamente a volta de Jesus, o toque da última trombeta, a restauração de todas as coisas e o estabelecimento eterno do reino do Cordeiro. Então, isso é muito importante para nós. Então, o que vemos até então? Nós vemos um ser celestial operando através de um ato global, trazendo na mão um livro, só que esse livro está aberto, não está selado. E aqui no versículo 5 diz assim: então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, em ato de juramento. Todos as testemunhas que, pelo menos
vão à corte dar o seu testemunho, colocam a mão esquerda sobre a Bíblia, ou pelo menos em lugares onde se crê, ou em nações onde ainda se conserva a fé de que a Bíblia é a verdade e é um símbolo da veracidade do testemunho. Então, uma das mãos, a mão esquerda é posta sobre a Bíblia, a mão direita é levantada para o céu. Esse ato de levantar a mão direita para cima era um ato que no mundo antigo, desde aquela época, se conservava o testemunho daquela pessoa que vinha ao tribunal dar a sua versão do fato e se comprometendo a falar a verdade e nada mais do que a verdade. Então, diz que esse anjo, que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu. Portanto, seu testemunho é absolutamente verídico. Essa é a ideia que o texto quer passar. É que esse livrinho aberto na mão desse anjo, ele é o testemunho perfeito da verdade, a representação viva da verdade. Todo o conteúdo desse livrinho é um conteúdo verdadeiro. E o anjo está fazendo esse testamento, ele está atestando diante de toda a criação que o livrinho que ele traz nas mãos é a pura verdade. Jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O apóstolo Paulo, falando para nós na carta aos Colossenses, diz que Jesus é o mistério que os profetas guardavam dentro do seu coração e que fora revelado aos santos. Portanto, o mistério narrado pelos profetas e que fora revelado aos santos, este mistério é Jesus Cristo. É o Salvador da humanidade. E esse anjo, com o livrinho aberto, ele fazia menção ao testemunho de Cristo, o mistério de Deus, que, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Cristo é o foco de toda a igreja antes da volta de Jesus. Antes que essa última trombeta toque, nós precisamos viver um avivamento de amor pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo hoje é uma pessoa odiada. Ele é odiado por feministas, ele é odiado pelas escolas de samba do Rio de Janeiro, que nesse ano, nesse carnaval, fizeram uma afronta pública ao cristianismo e à pessoa de Jesus, arrastando Jesus pelas mãos de um demônio que o arrastava pelas avenidas. Pois é, esse Jesus Cristo que o mundo não consegue perceber, que o mundo não consegue receber, porque o Pai precisa revelar. Eu faço menção do texto que o pastor Henrique expôs hoje cedo. Esse mistério é o mistério que foi oculto durante séculos e das gerações pelos profetas. Os profetas arranharam esse verniz da porta de que mistério era esse, e o mistério é Cristo. Cristo em vós também, a esperança da glória. Portanto, ele não é bem-vindo entre os movimentos feministas, entre os antifas da vida, entre os blockbusters da vida. Ele não é bem-vindo entre uma série de grupos anticristãos que não somente eles se estabelecem sobre esse sentimento anticristo, mas têm o poder de gerar na mente de toda a humanidade, de uma sociedade por inteiro, uma aversão à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse
esse anjo se manifesta, ele vem do céu, tem um pé sobre a terra, outro sobre o mar, dando uma dimensão universal da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, e chamando a atenção da igreja para o fato de que Cristo é o grande foco sobre o qual nós precisamos ter a nossa atenção. Portanto, nessa primeira parte do capítulo 10, que vai do versículo 1 ao versículo 7, fala da missão da igreja. A igreja tem uma missão. No primeiro intervalo entre o sexto e o sétimo selo, ali é a glória da igreja. Agora, entre o intervalo entre a sexta e a sétima trombeta, o que Deus está falando para nós é que agora a igreja precisa perceber sua missão. Nós não temos uma missão política, embora sejamos cidadãos de uma sociedade, essa sociedade se organiza politicamente a partir de diversas ideologias e propostas, mas nós não somos. O cristão, o discípulo de Jesus Cristo, não tem a política como missão. A grande missão da gente é pregar o evangelho. Se, enquanto políticos, alguns podem ser, mas lá, exercendo os seus cargos públicos, devem ter a missão de pregar o evangelho acima de qualquer coisa. A ideia que o capítulo 10 está nos dando é de uma universalização do evangelho antes da volta de Jesus, como ensina as Escrituras, que antes da volta de Jesus, este evangelho precisaria ser pregado para testemunho de todas as nações. E aqui no capítulo 10 fica isso representado na figura desse ser celestial que tem um dos pés sobre a terra, outro sobre o mar e um livrinho aberto. O evangelho é um livro aberto. O evangelho é o conteúdo para o qual Deus nos chamou a fim de anunciá-lo. Nós precisamos ter isso como missão máxima na nossa vida. Pregar Jesus, anunciar Jesus, viver Jesus, mostrar Jesus, tornar visível a figura de Jesus, amar Jesus, estarmos conscientes que o nosso culto, o culto que prestamos, não é para nós mesmos. Nós não podemos nos perder em diversões religiosas. Nós não podemos gastar um tempo de 1h30, 2 horas, num domingo de manhã, num domingo à noite, numa quarta-feira, quando nós dobramos os joelhos para orar, sem ter em nosso coração viva a ideia de que nós precisamos convergir nossos esforços e afetos à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo disse que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a fé em Jesus precisa, meus irmãos, aparecer no nosso suor. Nós precisamos transpirar essa fé em Jesus Cristo. Estejamos nós nas configurações sociais mais hostis que existam, nós precisamos declarar fé em Jesus. Nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos proclamar Jesus, nós precisamos viver em função de Jesus. Jesus, na verdade, é a grande razão da nossa existência como cristãos e como igreja. Você não existe para ter uma grande influência na sua vida profissional. Você não existe para ter uma grande influência vamos dizer, no pensamento ou na intelectualidade do seu tempo. Você não existe simplesmente para escrever seu nome na história. Dane-se o nome de Weber Chagas, esqueçam-me. Aliás, quando eu morrer, por favor, me esqueçam. Eu vivi para tornar o nome de Jesus conhecido. E quando eu morrer e a minha voz não puder mais ser ouvida, não interessa quem eu fui, não interessa digamos assim, o legado que eu deixei, as pessoas que foram ganhas sob a instrumentalidade da minha pregação. O importante é que elas foram ganhas, é que elas foram salvas. A pessoa que pregou o evangelho cumpriu exatamente uma ordem. E se nós somos servos que cumprem
cumprem ordens, nós somos os servos mais inúteis que existe. Portanto, ninguém se glorie pelo fato de que ganhou tantas almas, estabeleceu e fundou tantas igrejas, influenciou a vida de tantas pessoas, mas glorie-se na cruz, em expor a obra da redenção, em pregar o evangelho na sua inteireza e completude. Portanto, nós precisamos reavivar essa missão na nossa mente antes da volta de Jesus. E muito provavelmente Deus esteja nos colocando no cantinho da disciplina, no cantinho do pensamento, para a gente pensar um pouco na nossa missão. Aliás, pensar é o que eu mais faço, em tudo. Na minha missão como cristão, na minha missão como pastor, na minha missão como cidadão, como ser humano, numa sociedade. O que você, pastor, quando Deus te salvou, ele te salvou para quê? Para eu proclamar as virtudes daquele que me tirou das trevas para a sua gloriosa luz, como diz o apóstolo São Pedro. Nos seus olhos, me dirigindo a esse pontinho aqui do meu computador, que é a câmera, e dizendo para você: Jesus Cristo, Filho de Deus Altíssimo, quer propagar o conteúdo do Evangelho, dizendo para você que ele morreu na cruz em seu lugar, que ele veio em carne, subiu à cruz, sangrou na cruz do Calvário, foi sepultado, porém, ressurgiu dentre os mortos 3 dias depois, ou no 3º dia, foi assunto aos céus e voltará. E ele avisa a você, ele clama a você, ele proclama a você a oportunidade do arrependimento, chamando você das trevas para a sua gloriosa luz. Venha, pecador, venha a Jesus. É hora, é tempo. Aproveite esse ato antes do toque da última trombeta, quando não haverá mais como ninguém se arrepender e fazer a sagrada confissão de que Jesus Cristo veio em carne, subiu à cruz, exerceu o poder como Cordeiro de Deus, sangrando na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados, foi sepultado, ressurgiu dos mortos e voltará. Eu conclamo você a crer nessas máximas do Evangelho, e a Bíblia diz que todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Há um lado adocicado da verdade que os salvos experimentam, mas há um lado amargo da verdade que os incrédulos também experimentarão. Porque o mesmo Evangelho que salva é o Evangelho que condena. A mesma mensagem universal de que Cristo Jesus se manifestou para salvar o pecador é a mensagem que coloca uma série de rebeldes resistentes diante da eterna sentença de sofrimento eterno no inferno, segundo o Evangelho, segundo a palavra de Deus. A partir do versículo 8, você tem a segunda parte do capítulo 10. A segunda parte do conteúdo desse ato. São apenas 4 versículos, mas 4 versículos muito importantes. A primeira, salientando a missão universal de pregar o evangelho a toda criatura, e eu clamo a você, junte-se, vamos juntar forças como congregação, vamos juntar recursos como congregação, proclamando o evangelho pelos 4 cantos deste planeta, de maneira que aquele ser humano longe daqui, que fala o nosso idioma, que é de fala lusitana, que é lusofônico na sua expressão, possa ouvir que só Jesus Cristo salva. De que Deus, antes do toque da última trombeta, em sinal de misericórdia, em sinal de graça demonstrada pela visão daquele arco-íris, logo no capítulo 10, versículo 1. Acena a todo pecador para que se arrependa e venha ao conhecimento da salvação. A voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro
que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Uma ordem muito comum para aqueles que leem a Bíblia. O mesmo episódio aconteceu. E aconteceu quando, pastor? Com o profeta Ezequiel, onde, naquela famosa visão do rolo, Deus disse para ele: toma e come o rolo. Foi mais ou menos, salvo as devidas proporções, o que Deus estava oferecendo a João. Versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O conteúdo desse livrinho, o conteúdo dessa palavra, é um conteúdo que nos dá e nos causa sensações diversas. Podemos ter a sensação de estarmos degustando uma iguaria adocicada, cujo sabor do açúcar enche a nossa cavidade bucal. E todas as nossas papilas gustativas absorvem os diversos sabores daquele conteúdo doce. E é maravilhoso nós reconhecermos pela palavra do Evangelho que estamos salvos e salvos para sempre. E aquele que foi salvo não tem possibilidade de perder a sua salvação. Que essa salvação é um ato genuíno da graça de Deus, que nos abriu o coração, que nos abriu o entendimento, que nos iluminou a mente para percebermos o Evangelho. E à medida que nós degustamos esse conteúdo, ele tem esse sabor doce. Mas no fim, ele largará também um sabor amargo. Por quê? Porque nós veremos a quantidade de pessoas que resistiu a esse evangelho, nós veremos a quantidade de pessoas que resistirão a esse evangelho e que por conta disso serão condenadas. Pessoas que nós amamos, pessoas pelas quais nós oramos a vida inteira. Nós pedimos a Deus por suas almas. Nós clamamos a Deus para que essas vidas venham ao encontro da salvação e aí sentiremos o sabor amargo do que é rejeitar o Evangelho, do que é rejeitar Jesus. Deus continua nesse último hiato da história, falando para nós através do livrinho. Ele me deu a comer desse livrinho. Ele o deu a comer desse livrinho. Ele nos deu a comer desse livrinho. Nós poderíamos ter uma outra abordagem desse texto, imaginando o seguinte: o que é a vida segundo a verdade? Talvez a gente possa abordar olhando isso de outra perspectiva e interpretando o doce e o amargo de outra forma. Mas nós vamos sempre vivenciar essas duas experiências. A experiência, por exemplo, que quando nós tomamos conhecimento do conteúdo do Evangelho, foi uma alegria. Abraçamos a fé com a maior de todas as alegrias, com efusiva felicidade e alegria perene no nosso coração. Mas, meus amados e queridos irmãos, quando nós vamos, à medida que nós vamos adentrando essa palavra, e que nós vamos percebendo a vontade severa de Deus, a santa vontade do Altíssimo, nos chamando para sermos santos como Ele é santo. Recuperando mais uma fala do Sermão da Manhã. Sede santo porque eu sou santo. Apontando para nós uma vida de santidade, de abstenção das paixões mundanas, de distinção de nossas vidas para este mundo mau, sabendo que para lá nós não poderemos voltar. Os vícios que nós largamos, nós demos adeus a eles. Que a vida que nós vivíamos, hábitos pecaminosos entranhados na nossa
na nossa atividade cotidiana que tudo isso foi rejeitado por amor a Jesus, e aí a gente sente o amargo dessa disciplina imposta pelo Espírito Santo, que embora nós vivamos na carne, nós não andamos na carne. O que é isso? Embora nós vivamos como seres humanos ativos e ainda coberto de pele, de músculos, de nervos e tendões, nós não andamos para satisfazer as paixões e os desejos da nossa carne. É amargo isso, não é? Puxa, há um custo para se viver a palavra de Deus. É verdade, há um custo para se viver essa verdade proclamada. Mas eu, caminhando para o fim, gostaria muito de fazer os seus olhos se voltarem para a importância de termos Jesus como nosso grande alvo e objetivo na vida de fé. Nós não vivemos para o nosso próprio agrado. O cristianismo não é encontrar uma maneira religiosa de nos divertirmos. Cristianismo é você encontrar a verdade e submeter-se a ela. Nesse sentido de submeter-se à verdade, existe um lado doce e um lado amargo. O lado doce é de nós experimentarmos a graça da salvação e o lado amargo é de nós contemplarmos a resistência de tanta gente, jovens, idosos e adultos, não querendo, resistindo ao Evangelho, participando dessas últimas gerações. Eu não posso dizer que eu sou a última geração, mas que eu estou vivendo nesse ato e tenho como missão proclamar o Evangelho. Eu ando me esforçando para falar a todo pecador que só Jesus Cristo salva. Versículo 10 diz que ele tomou o livrinho da mão do anjo e o devorei. E a sua experiência foi, na minha boca, era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. E o texto finaliza no verso 11 dessa maneira. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Naquele momento, era necessário que a palavra de Deus fosse pregada com mais empenho para testemunho de diversas nações, povos, tribos, de todas as línguas, de todas as raças, sem qualquer tipo de preconceito ou intolerância. Todos os povos precisam ouvir que Jesus Cristo salva. Os africanos precisam ouvir. Os indianos precisam ouvir. Os paquistaneses precisam ouvir. Os povos orientais precisam ouvir. Japoneses, chineses, tailandeses, malauianos, todos precisam ouvir. Os europeus precisam, apesar da cultura secular que os envolve, mas eles precisam ouvir que só Jesus Cristo salva. E, portanto, onde quer que a minha voz esta noite esteja chegando, eu quero dizer que a salvação chegou essa noite e bateu na porta do seu povo através da sua vida. Quem sabe você está me ouvindo numa aldeia longínqua. Quem sabe alguém traduzirá esse conteúdo e chegará numa aldeia esquimó, longínqua. E Deus fará o trabalho que lhe apraz, buscando salvar aqueles por quem ele, desde antes da fundação do mundo, sacrificou o seu filho. Buscando que todos vocês, nesse ato final, nesse meu capítulo final aqui, nessa live, todos vocês possam considerar a mensagem do Evangelho e receber Jesus de coração aberto. Eu sei que todos aqueles que me ouvem, cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles
que o salmista Davi, mencionando no seu salmo, ele diz: todos os meus dias foram escritos no teu livro. E foram escritos no livro de Deus, que hoje seria o dia da sua salvação. Que você dobre os seus joelhos aí onde você estiver e diga: Jesus, eu te recebo como o meu único e eterno Senhor e Salvador. Eu te recebo na minha vida, perdoa meus pecados, pois só tu tens o poder de purificar pecados. Lava-me com seu sangue, purifica-me de todo o meu mal, arranca de mim a maldição do pecado e escreve meu nome no livro da vida. Pronto. Esse é o capítulo 10. A missão da igreja e a missão de todo aquele filho de Deus que percebe, meus queridos irmãos, que todo o plano divino converge para o Filho de Deus, para Jesus Cristo. E não há outra, não existe outra motivação nos evangelhos que não seja Jesus. Assim sendo, agora, quando você orar, você vai orar porque Jesus quer que você ore. Quando você cantar, cante concentrando todos os seus esforços e afetos na pessoa de Jesus. E quando você for conversar com alguém, fale-lhe do Evangelho da gloriosa salvação em Cristo Jesus, o Senhor. É isso que acontece no hiato das trombetas. Fale à igreja que ela tem uma missão, que essa missão é capitaneada pelo Senhor das hostes, que essa missão consta em proclamar o Evangelho de Jesus, ensinando a todo homem, fazendo discípulos de todas as nações antes que venha o fim, para que quando a última trombeta soar, queridos irmãos, isso possa de fato acontecer. O Filho de Deus estabelecer o seu reino eterno e haver novos céus e nova terra. Mas ainda há outro capítulo entre a sexta e a sétima trombeta, o capítulo 11 do Apocalipse. Vamos entrar nele, falar das famosas duas testemunhas. Afinal, quem são essas duas testemunhas? Eu já ouvi tanta coisa a respeito e eu gostaria de ter com você um humilde encontro no próximo domingo falando desse tema. Vamos orar. Vamos colocar sua vida nas mãos de Deus. Vamos colocar a vida de todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa lista de pedidos de oração. Gente que está doente, vitimado pelo contágio do Covid-19, gente que está doente, vitimado por outras complicações de saúde. Vamos clamar a Deus, vamos pedir a Deus, em nome de Jesus, que estas vidas sejam profunda e poderosamente afetadas pelo poder do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Queremos primeiramente dizer que todo o nosso afeto, que toda a nossa atenção e expressão de fé, ela é feita em nome de Jesus e para Jesus. Nele tudo subsiste. Nele todas as coisas foram criadas. E para ele concorre esse povo eleito antes da fundação do mundo, que se reunirá para a sua glória e honra no fim da história. Eu quero pedir ao Senhor em favor de todas as vidas que estão me ouvindo, onde quer que a minha voz esteja alcançando, que a mão do Senhor possa tocar poderosamente estas almas queridas, estas vidas amadas. A Paula, Senhor, e sua família lá em Joanesburgo. Moram em diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, lá no Nordeste, onde as lives estão sendo compartilhadas. Que a mão do Senhor alcance vidas queridas e vidas amadas.
Que mesmo, Senhor meu Deus, sabendo que há um ar de amargo no fim, quando a sua palavra nos chega, ó Deus, nas partes mais íntimas do nosso interior, dá-nos a alegria de diariamente provarmos do doce, o doce que há, ó Deus e Pai, no Evangelho. Concede-nos também, ó Deus, a coragem para anunciar essa palavra, mesmo em território, ó Deus, hostil, em lugares onde a tua palavra é resistida. Dá graça à sua igreja, dá graça aos jovens, aviva essa juventude, salva os jovens, ó Deus e Pai, ao redor dessa cidade e ao redor dessa nação. Para que, ó Deus e Pai, levem para as universidades a mensagem viva de Jesus Cristo, e lá o Senhor, ó Deus e Pai, possa montar a sua guarda e criar, ó Deus, a sua comunidade de santos, como o Senhor criou na casa de César, nos dias do apóstolo Paulo. Abençoa os pais, abençoa os filhos, abençoa as famílias reunidas, abençoa-nos com sabedoria para nos dirigirmos a Ti diante dos Teus olhos. E que, em nome de Jesus, o Senhor seja louvado e engrandecido, hoje e para sempre, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém, meus irmãos. Que todos vocês sejam ricamente tocados, abençoados, fortalecidos pela palavra de Deus, por essa sagrada palavra sobre a qual Deus zela para cumpri-la. Que Deus abençoe vocês todos.